Jesus hoje cita duas comparações, e o assunto é sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É algo difícil de responder numa frase simples, porque não é uma resposta. O reino de Deus não é algo objetivo, claro, no sentido que todo mundo vê. Para ver e viver e perceber o reino de Deus, precisa de ter um preconceito. Só quem tem um preconceito é capaz de entender o que é o reino de Deus. É claro, vocês entendem o que significa a palavra preconceito. O que é preconceito? Hã? É um conceito formado antes. Pré-conceito. Não é isso? A pessoa falar, não. Tem as questões, por exemplo, assim, o racismo. Isso é outra coisa. A pessoa que discrimina a pessoa por ser de outra etnia, que seja. Né? O preconceito é a pessoa quando ele faz um julgamento anterior. Ele tem uma ideia formada de algo que vai ser falado. Então, próprio. Então, para entender o reino de Deus, precisa ter um preconceito. Ou seja, qual é o preconceito? A fé. É um conceito, uma realidade anterior que vai ser apresentada. A pessoa que não tem uma fé, não crê em nosso Senhor Jesus Cristo, não tem noção da palavra de Deus, ela vai ser difícil compreender o que é o reino de Deus. Mas se ela já tem um preconceito, ou seja, um conceito formado de uma fé, ela crê em Jesus, ela tem um conceito já anterior formado, então quando você fala o reino de Deus é semelhante à semente, olha, ela pode até não entender o que é reino de Deus, mas sabe o que é semente, tem um preconceito. O reino de Deus é como a mulher que mistura ali um fermento na massa. Olha, ela não sabe o que é o reino de Deus, mas a mulher que faz bolo, ela sabe o que é o fermento. Entendeu? Então ela tem um preconceito. Qual que é o preconceito que ela tem? Que conhece de bolo. É o preconceito, o conceito anterior. Lá a pessoa que mexe com a hortinha, fala assim, o reino de Deus é como uma semente de alface, que é petitinha, e você joga ali a diferença de uma semente de alface, que vira um pé. E aquela semente pode produzir quantas folhas de alface? E se caso deu pendão ali, foi da semente, quantas outras sementes pode produzir? Eu não sei o que é o reino de Deus, mas eu sei o que é a semente. É um preconceito. Então, com base no preconceito, assim, Jesus explica para as pessoas que vêm a ser o reino de Deus. É uma realidade que não conhecida, mas pode ser conhecida e pode ser amada, pode ser trabalhada. Aí eu vejo a importância de entender que o reino de Deus, que é a realidade de Deus vivenciada em nós. Eu vejo o seguinte, com as crianças, eu tenho observado aí na minha vida, por exemplo, e é próprio da idade que eu tenho, né, que eu não sou jovem mais, sou adulto. Tem pessoas, por exemplo, que hoje já eu troquei fralda nessa pessoa, né? E hoje ela já é pai. Troquei fralda em certa pessoa e hoje é mãe. Então, eu noto isso. Eu peguei no colo, eu brinquei, eu ensinei certos valores. E hoje, o que isso se tornou? A criança ali era como uma semente. É algo que foi produzido. Então, o carinho, a dedicação que foi construída, passada, hoje eu tenho isso de volta. Eu colho frutos disso.
de sementes que eu ajudei a cultivar, que eu plantei. É por isso, gente, que nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com os preconceitos, com nossos conceitos que nós vamos, assim, conceitos anteriores, que vamos fazendo das realidades. O que pode ser feito, falado, porque aquilo pode construir tantas coisas maravilhosas, quanto não. Depois, onde eu vou passando, quais são os rastros que eu vou deixando, quais as sementes que eu vou semeando, porque assim, elas vão produzir frutos. Aquilo cresce. Aquelas marcas deixam os sinais que prosperam. Então, o Evangelho de hoje nos ajuda a dizer isso. A primeira leitura, ela é muito prática. E é um texto também muito moderno, que foi escrito há 2000 anos, e até hoje ele não é compreendido. Não é. Por causa dos preconceitos que nós temos. O preconceito, ele pode ser bom e pode ser ruim, entendeu? Não é assim? Ele pode ser bom e pode ser ruim. Depende da concepção. Por exemplo, dentro do racismo, o preconceito pode ser bom e pode ser ruim. Uma pessoa que não sabe valorizar uma etnia diferente, que se acha superior ou inferior, ela tem um preconceito o quê? Ruim. Não é assim? Mas se ela fala assim, nós somos diante de Deus iguais, não tem maior ou menor. Pode ter diferente, mas a diferença é que faz a beleza. Não tenho, assim, por causa de etnia, o mais belo e o mais feio. Porque tem pessoas de ambas etnias que, de acordo com os padrões que tem aí, que não são tão assim legais, tanto quanto. Então isso aí. Então a primeira leitura, ela é bem difícil de compreender. Por quê? Você quer ver? Eu vou perguntar às mulheres. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da igreja. O marido é a cabeça da mulher. Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Eu pergunto a vocês, mulheres, vocês concordam com isso? Está vendo? Por causa de um preconceito. Olha aqui. Mulheres, sejam submissas aos maridos. Estou lendo, como está aqui, eu estou lendo, não estou fazendo interpretação, não. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher. Vocês concordam com isso, as esposas, ser submissas aos maridos? Eles mandam em você? A palavra diz que é em tudo. Claro, vamos brincar um bocadinho com isso, que é bom, né? Tem um preconceito aí. Eu também tenho meu preconceito. Só que o meu preconceito é diferente do que vocês já pensaram aí. Porque ela já ficou assim, já mexeu já em parte. Né? Em parte. Porque você tem um conceito formado aí, eu tenho outro. Você tem um preconceito, eu tenho outro preconceito. E eu concordo com isso aqui. Outra pergunta. Esta fala aqui, que São Paulo escreveu há 2000 anos, é uma fala machista? Não é machista. Talvez você na sua cabeça que não é machista, você conhece o resto da leitura por causa disso. Se olhar só ela, podemos dizer que sim. Agora vamos pegar outro versículo dessa mesma leitura de hoje. Agora é os homens. As mulheres não escutam mais não. Só os homens aqui, ó. Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido, vocês concordam com isso? Hã? Concorda?
Vocês entenderam o que eu falei? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Agora vou juntar as duas, o versículo 22 com o 25. Qual que é mais fácil? Ser submisso ou amar como Cristo? E como que Cristo ama? Olha para ali. Olha lá como é que ele ama. Olha lá. Gente, quando a gente pega a palavra de Deus e compreende de fato o que o Espírito Santo quer passar para nós, veja que a palavra de Deus ela é libertadora, transformadora. A gente chega a arrepiar. Isso é muito forte. Olha se essa palavra não está muito além de muitos casais podem compreender. Isso que São Paulo escreveu, tem alguma coisa de machismo nisso? Imagina um casal que vive isso aqui de forma simultânea. A mulher é submissa ao marido em tudo. Ao mesmo tempo, ele ama a sua esposa como Cristo. Ou seja, ele derrama o seu sangue por ela. Olha se isso não é algo transformador, algo que nos eleva, que santifica. Essa família vive o ideal de perfeição, de felicidade e santidade, não? Isso é bonito demais. E você jovem que namora, ou que pensa em namorar, já construíram o seu namoro, esse relacionamento, aquela submissão. O que é ser submisso? É ser serva, é ser solícita, é estar disposto a fazer essa pessoa feliz, a se humilhar para ele. É claro que é simultâneo, e ele em resposta, ama como Cristo. Aquele amor de cuidado, de zelo, de transfiguração, de ser suporte, de dar proteção, de dar carinho, atenção, de reconquista a cada dia, de zelo. Gente, como que é perfeito? Mas os nossos preconceitos, muitas das vezes, mal formados, começam a não compreender. Daí o perigo da gente pegar certos trechos, isolar a Sagrada Escritura e interpretá-la como única forma de verdade, de forma absoluta. É preciso compreender a Sagrada Escritura dos Gênesis do Apocalipse, dentro de um contexto. Então vamos guardar isso, e que essa palavra nessa noite seja para nos libertar. Se a sua família não está dentro da palavra de Deus, coloca ela hoje, porque é bom. Se o seu relacionamento conjugal não está assim, você não está amando como Cristo, você não está sendo submisso ao seu marido, que tal combinar entre vocês dois? Não pode ser só uma parte da mulher, nem só a parte do homem. É preciso que os dois entrem em acordo e façam